Só uma pergunta antes de começar. Pode falar. Hoje eu acompanhei meu pai para fazer um exame de raio-x Aham, e eu fiquei com o avental e o protetor de tireoide, né, tá, ajudando a posição ortostática. Daí eu estava olhando aqui o exame dele, raio-x de arcos costais. tá. Esse aqui me chamou a atenção. Ela colocou ele numa posição oblíqua, esquerda, o lado esquerdo encostado no book mural. Aham. Só que eu achei a colimação, o ponto Ficou do muito raio-x, aberto? né, muito aberto. Mas Ah, eu, tem locais que eles não utilizam a colimação. É isso que eu brigo. Porque assim, ó, muito quando tu aberto. faz o curso, tu aprende que tu é obrigado a fazer a colimação até pela proteção radiológica ao paciente. E tem Sim, locais que eles deixam simplesmente aberto, totalmente eu aberto. achei demais. Eu achei demais, sabe? Mas eu pensei, não vou falar nada, né? É, mas a incidência uma vai ser o AP e a outra oblíqua, tá? São essas duas mesmas, dos arcos costais. Isso, daí ele fez também deixa eu ver, raio-x de tórax. Ele fez PA e E perfil a oblíqua, né? de tórax. E essa oblíqua daí. Uhum. Mas Uhum. ele ficou em pé? Ficou em pé, apesar da É, o certo dificuldade, eu até seria ficar comentei. deitado, né? A gente faz Mas aí a deitado. moça, O certo mesmo é ah, deitado. Mas depende eles da fizeram em rotina de pé. cada hospital, né? Isso a gente não tem como Foi ali discutir. no centro Eco, em frente ao Big, ali no centro. É, aí vai depender qual que é a rotina que o médico, o radiologista de lá, colocou para eles. Para Uhum. nós, o nosso médico solicita que seja feito deitado, em decúbito, Deitado. tá? Uhum. Aí depende disso. Certo. Mas a colimação tem locais que realmente não utilizam. Uhum. E a Ok. gente não vai, que nem assim, ó, tu como sendo estudante, não pode chegar lá e discutir com o técnico, né? Foi justamente isso que eu pensei. Vai ficar meio complicado. E dá vontade, dá. Ah, Mas que vontade que deu. sim, mas tu não vai poder chegar lá e dizer, ó, meu colega, colimação, tu não utiliza? É Eu já complicado. comecei a falar, assim, vamos posicionar aqui, pai, no book mural e não sei o que. A guria já me olhou assim. Sim. E mesmo assim ela não se ligou e utilizar a colimação. Não, É, pois é. é complicado. Então vamos começar aqui então com a nossa revisão, tá? Então assim, ó, na parte quando o paciente chega na clínica, qualquer local que vá realizar um exame de raio-x, qualquer setor da radiologia, tá? Tomografia, ressonância, eco, densitometria, mamo, qualquer setor. Primeira coisa, ele tem que estar com o pedido na mão, tá? O pedido dizendo qual o tipo de exame que ele vai realizar. Vai chegar na recepção desse local, a recepcionista vai analisar esse pedido, ver se realmente aquele local realiza aquele exame, tá? Vai passar para o paciente as recomendações, caso tenha alguma. Se precisa jejum, se precisa tomar um laxante para o intestino ficar limpo. No caso de mamografia, não pode utilizar desodorante, nem talco, nada na parte da axila e das mamas, tá? Somente tomar um banho. Orientar o paciente. Então, tudo ok, vai ser agendado, ou dependendo do local, já faz na hora, vai para a sala de exames, tá? Chegando lá, o técnico vai recepcionar esse paciente, vai solicitar a confirmação dos dados, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, mas o técnico não fala, pede para o paciente falar, tá? Me confirma seu nome completo, sua data de nascimento e o nome da sua mãe, para ver se realmente é o paciente. Vai explicar para ele qual o exame que vai ser feito. Se precisa de algum auxílio, vai explicar para o paciente que vai precisar da colaboração, tá? O paciente vai ter que ficar assim, assim, posicionamento. Passa tudo para ele, para na hora que for fazer o exame, o paciente não se assustar, tá?
Depois que é feito o exame, então, o técnico vai verificar se as imagens ficaram ok, se está tudo bem, encaminha para o médico realizar o laudo. O médico vai analisar as imagens, fazer o laudo, passa para a parte da digitação, que vai digitar esse laudo, e né, o próximo passo, então, fica liberado para o paciente, tá? Mas assim, ó, a recepcionista, então, não vai passar nada referente ao exame, somente se tem algum preparo. E o técnico em radiologia não vai passar nada para o paciente referente ao raio-x, ao exame que foi feito. Se ele verificou alguma lesão, alguma patologia, se ele detectou algum problema. Isso aí quem fala é o médico, tá? Então, o técnico vai fazer o exame, o posicionamento, e a recepcionista recebe o pedido do exame e passa as orientações para o exame. Somente isso, tá? Em hipótese nenhuma, a gente fala sobre o exame. Se existe, se a gente detectou alguma fratura, alguma patologia, qualquer coisa que a gente verifique, a gente fica para nós, tá? A gente não comenta. Então, aqui a recepcionista, tá? O que eu já falei lá na frente. Vai receber o pedido, verificar se é feito. Aqui na nossa sala, então, de exames, qualquer exame que for, ressonância, tomografia, raio-x, a gente vai passar as orientações para o paciente, tá? Referente ao exame, como que o paciente vai ficar, o posicionamento, como que vai ser feito o exame. Somente isso. Então, aqui a gente vai analisar no workstation se o nosso raio-x ficou bom, não preciso repetir, e vou enviar para o médico laudar. Aqui é a sala dos laudos. Então, os médicos vão analisar, eles têm uma tela muito melhor que a nossa, bem mais sensível, tá? Que o raio-x fica muito melhor lá na sala deles. Então, eles vão analisar, vão fazer o laudo e encaminham para a parte da digitação. Vai ser digitado esse laudo e, após isso, está liberado para o paciente. A parte da humanização, então, tá? É sempre se colocar no lugar do paciente, como você gostaria de ser tratado naquele momento, naquele local, por aquele profissional, tá? Sempre se coloca no lugar do paciente. Aceita que o paciente pode sentir mais dor do que vocês, cada um tem o seu limite de dor, tá? Tem vezes que tu olha lá um paciente com uma fratura num dedo e o paciente reclamando de muita dor. Pode pensar, bah, que paciente mais fiasquento, só um dedinho. Mas tu não sabe qual que é o limite dele para dor, tá? Então, sempre se põe no local do paciente. Não importa se foi pouco ou não. Interessa que a gente precisa respeitar o paciente, tá? Então, aqui, referente à segurança do paciente, tá? Que os locais cobram muito isso, os hospitais principalmente. Sempre tentar não, é obrigação, tá? Identificar corretamente o paciente, nunca colocar um outro paciente fazer um exame ou qualquer outra coisa que não seja ele realmente. Por isso que todos os setores são obrigados a pedir a confirmação do nome para o paciente, tá? Nome e data de nascimento, principalmente. Oi? Calma, Chuchu. Quem tá com o áudio ligado? Meu Deus, será que eu tô com meu áudio? Outro item, então, é a comunicação entre os profissionais da saúde, tá? Tanto o técnico de enfermagem, técnico em radiologia, pessoal laboratório, médicos. Então, sempre se comunicar entre eles da melhor forma possível.
A prescrição também para a utilização de medicamentos é muito importante, principalmente na sala de cirurgia, identificar corretamente o local que vai ser realizada a cirurgia. Cada paciente que a gente atende, tá? É muito bom que a gente higienize as mãos. Eu sou chata, atendo um paciente, higienizei a sala, vou lá e lavo, tá? Me lavo as mãos após cada paciente. Pode demorar um pouquinho, mas como agora ali no turno que eu fico, a gente não tem, assim, uma quantidade de pacientes muito grande no meu horário, eu consigo fazer isso tranquilo. Mas quando, no caso, a gente tem um atrás do outro, o que a gente faz? A gente pode passar o álcool gel, tá? Na mão, o máximo 2 vezes. Atendeu 2 pacientes, terceiro tu vai lá e se lava. Porque só o álcool gel não vai resolver, tá? E, principalmente, reduzir o risco de queda de paciente e úlceras por pressão. O que seria isso? Na parte de segurar pacientes idosos e ocorrer o risco de romper a pele do paciente, por eles já estarem mais frágeis, tá? Tem pacientes que só de tu tocar na pele já acontece uma ferida. Então, a gente tem que cuidar sempre ao máximo. Primeira coisa, verificar o paciente, se ele está em condições de ficar em pé. Se ele vem de cadeira de roda, questionar se está se sentindo bem, se não está com tontura, se consegue ficar em pé, tá? Isso tudo, então, é segurança do paciente. As atribuições, então, do técnico ou tecnólogo. Informar sempre ao paciente acompanhante, se for menor de idade, ou pessoa muito idosa, que não responde por si, né? O procedimento que vai ser realizado, tá? Supervisionar a administração do meio de contraste, mesmo que seja o técnico de enfermagem que vá aplicar. Tu vai junto para confirmar que está sendo colocado o certo, tá? Realizar, então, os posicionamentos e as aquisições de imagens adequadamente, tá? Para não haver repetições, evitar de repetir exame, tá? Pela proteção do paciente contra a radiação e até para o serviço ser mais rápido. E se for necessária a presença de um médico, então, durante a realização de procedimentos com meio de contraste, a gente sempre faz a solicitação antes, tá? Médico ou enfermeiro. Então, tem que saber o exame e já correr na frente, como a gente diz. Ah, é um contrastado. Então, já vai verificando antes se vai precisar acompanhamento médico, para já ir solicitando e não atrasar a agenda. Habilidades, então, que um bom profissional tem que ter, principal de todos, um bom relacionamento interpessoal, se dá bem com todo mundo, tá? Aprender a trabalhar junto com todo mundo. Não interessa se tu não vai com a cara do colega, tá ali para trabalhar, não é para ter amizade, tá? Então, essa parte aqui é muito importante. Aprender a trabalhar, não importando como que eu vou explicar? Não importando se você não gosta do colega, tá? Tem que aprender a trabalhar junto com ele, principalmente se vocês dois estiverem no mesmo plantão. Então, não tem o que fazer. Ser um bom ouvinte dos pacientes, mas não ficar parado escutando, tá? Vai escutando o paciente, vai conversando com ele e já vai posicionando, tá? Adiantando o serviço. Boa capacidade de comunicação, organização, concentração, facilidade em aprender as ciências exatas, tá? Exames novos, posicionamentos novos, tecnologias novas. Curiosidade em aprender, raciocínio rápido, boa comunicação escrita e atenção às regras de segurança, tá? Então, assim, ó, tu tem que sempre estar na frente. Chegou um paciente lá na sala, fazer um raio-x de tórax, tá? O paciente veio de cadeira de roda. Então, o que tu vai fazer? Primeira coisa de tudo,
posiciona primeiro o book mural, o cassete, chassis ou detector de imagem, deixa tudo pronto, arruma a colimação, coloca o numerador, aí que tu vai posicionar o paciente. Aí já arruma lá os teus parâmetros, tá? O KV e MAS. Posiciona o teu paciente e vai rápido lá para fazer o raio-x, principalmente se ele não estiver muito legal. Se não tiver condições de ficar em pé, o que a gente pode fazer? Com ele sentado, tá? Que é bem mais tranquilo, porque a gente sabe que ele não vai cair. Pode utilizar, geralmente, nos locais, tem um banquinho ou uma cadeira própria para fazer o exame, põe ele sentado e faz o posicionamento normal, tá? Pode ser feito assim também. Então, isso que é um profissional que vê sempre na frente. Não ficar esperando alguém chegar lá, o colega, ô fulano, posiciona ele aqui sentado, ele não consegue ficar em pé. Vamos posicionar ele deitado, ele tá mal. Sempre perceber, tá? O que esse profissional, o paciente pode ocorrer, se ele pode cair, se ele não tá legal. Então, o que é radiologia? É a ciência, então, que estuda as aplicações das radiações ionizantes e não ionizantes, tá? Diagnóstico por imagem. Então, tudo que tiver imagem faz parte da radiologia. Essa parte aqui acho que ficou legal, né? O que vocês acham? A parte do raio-x, tem alguma dúvida? Turma? Não. Estão me ouvindo? Não. Essa parte. Sim, tô aqui. Sim. A parte... Oi? Tranquilo. A do raio-x eu posso passar, né? Sim. Essa Eu acho que sim. do painel de controle. A gente já viu bastante disso Bastante, aí. né? Então, vamos Sim. passar isso aqui. Tá. Isso aqui, vamos embora. Vamos pegar só as partes principais. Uma coisa que a gente é bom isso aqui, ó, tá? Sempre cuidar a distância do paciente em relação ao filme, para não dar aumento de imagem e distorção, tá? E sempre tentar deixar o objeto, que no caso o objeto é o paciente, né? Alinhado, para ele não ficar obliquado e o meu raio-x eu precisar repetir. Tipo de paciente, artefatos de imagem, tranquilo também, né? Sempre pedir para o paciente retirar tudo que não faz parte dele naquela parte que eu preciso fazer o raio-x. Se é mão, vai tirar relógio, corrente, pulseira, anel, o que for que tiver ali. Se for um tórax, retirar corrente, piercing, uma camisa que tem algum botão, qualquer coisa que interfira, tá? No caso aqui, ó, de bebê, últimos casos, não consegue tirar o brinco para fazer um raio-x de crânio, até a gente faz. Aí tem que pôr a observação para o médico que não foi possível a retirada, tá? Não conseguiu retirar, mas em últimos casos. Prof, Oi. mas gera algum problema ou é mais por atrapalhar a imagem mesmo? Por atrapalhar, porque aí o médico tem vezes que assim, ó, vai ficar sobreposição. O que tem aqui? Eu não entendi. Ah, tá. Se eu não tirar, quando eu for fazer aqui no AP, tudo bem, ó, não ficou sobreposto. Mas no momento que eu vou fazer um perfil, ele vai ficar sobreposto. Entendi. Entendeu? Então, tá. Ok. O tamanho dos chassis. Tranquilo ou não? Esse aqui, ó, esse grandão, que é o 35 por 91, que é o para panorâmica de membros inferiores e coluna total. Tá? Esse grande aqui que a gente utiliza. E esse outro aqui, o 35 por 43, é utilizado para escanometria.
Cassete, então, assim, ó. Chassis, ele é de metal ou ferro. E dentro a gente põe o filme virgem, tá? Onde vai incidir a radiação para mim obter a minha imagem de raio-x. Cassete, ele não utiliza filme, tá? Ele tem um chip de memória, que é numa das partes aqui de baixo, que daí a gente passa no leitor, é onde fica gravada as imagens, tá? Então, eu fiz a exposição ao raio-x, eu vou pegar o cassete e vou levar na leitora de cassetes, tá? E aí ele vai ler a imagem e passa para o computador o meu raio-x. Aí eu vou fazer os ajustes que eu achar necessário. Cortar alguma parte que foi a mais, dar uma aumentadinha ou diminuída no KV, isso eu consigo, tá? A posição longitudinal, então, se refere à maior parte em pé. Transversal, maior parte deitada. Diagonal, atravessado, tá? Aqui é a minha digitalizadora, então, aqui eu passo o meu cassete para fazer a leitura e a imagem vai para o computador. Tentar sempre deixar organizado os cassetes por tamanho, tá? De preferência por tamanho. Aqui são os receptores de imagem do aparelho DR. E aqui o cassete é do CR, tá? Cassete do CR, digitalizador de imagem DR. Então, isso aqui é só uma placa, tá? Eu não utilizo filme, não tenho leitor. É a placa, através dela, que a minha imagem vai parar direto no computador, tá? Eu não tenho nada para mim fazer nela. Eu fiz a exposição, fiz o meu raio-x, a imagem já aparece na minha tela. Então, aqui, um aparelho de raio-x convencional, que pode ser transformado em CR, tá? Então, esse aqui pode ser convencional ou CR. E aqui é o meu aparelho digital, o DR. Todos os dois são fixos, não sai do local. A parte, então, do aparelho, tem o cabeçote, estativa, mesa, mural, o gerador e o painel de comando. Tá? Professora, Oi. e tem lugar assim ainda que usa o convencional ou é só o CR e o DR agora? O convencional, no caso, agora passou para CR, né? Eles Bom. não mudaram de aparelho por causa do gasto, Uhum. tá? Simplesmente eles instalaram o CR, que aí é aquela digitalizadora, muda a parte ali do computador, tá? Uhum. E muda o painel. E aí eu consigo utilizar até 5 salas de raio-x na mesma digitalizadora. Então, o meu gasto é bem menor. Se eu fosse mudar tudo dentro da sala, trocar aparelho, book mural, gerador e pôr um CR, eu só conseguiria utilizar o aparelho nessa sala. Porque eu não vou ter um leitor dos cassetes, porque não tem cassete. Então, o gasto é muito mais elevado. Se eu tenho 5 salas de raio-x, eu vou ter que comprar 5 aparelhos CR. E se eu tenho 5 salas de raio-x convencional, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma digitalizadora e vou mudar o meu sistema para o CR. Eu utilizo o mesmo aparelho, porém vai ser digital. Show. É bem menos gasto, né? É. E a imagem não fica ruim. Só é mais demorado até o processo de digitalizar. O que mais, então? Vamos ver. A parte da câmera escura, que eu acho que vocês não vão pegar em nenhum local, que seria a revelação do filme, tá? Aqui é onde entra o filme, nesse lado. Essa parte
fica dentro da câmera escura e essa parte aqui fica fora, tá? Então, essa parte que nós estamos vendo aqui, ó, que eu estou marcando, é o que fica... Tem locais que ela fica fora, ó, aqui, ó. É feito um buraco na parede e colocada essa impressora uma parte para fora, para o meu filme sair aqui, tá? Na câmera clara. Aqui dentro é a parte da câmera escura. Aqui, isso aqui antigamente era onde a gente passava os chassis, é umas portinhas. Abre de um lado, eu colocava os chassis para a pessoa que está lá dentro revelar, e desse lado de cá ela colocava os chassis já com o filme virgem, para mim utilizar de novo. Tá? Aqui é a parte dos químicos que a gente utiliza. Se eu não me engano, aqui era o revelador e aqui o fixador. Que aí a gente tem que fazer a mistura com a água. Aqui o esqueminha, então, da minha processadora. O reservatório de fixador, reservatório de revelador, a água ligada nela. Então, aqui é a bandeja que vai entrar o meu filme. Tem o sensor que vai puxar ele. Ele vai passar no revelador, no fixador, vai passar para ser lavado, e aí vai para a secagem e cai aqui o meu raio-x pronto. Essa parte eu acho bem interessante. Ela de cima, isso aqui a gente tira tudo, tá? São os rolos onde o filme passa, quando a gente precisa lavar a processadora, tá? Aí a gente põe todo o químico fora, lava ela com água, esfrega o rolo com escovinha para tirar o limo que cria, e depois repõe todo o químico novo. Câmera clara, então, é onde a gente faz o raio-x e é onde a gente vai analisar as imagens, tá? O negatoscópio, a gente também já não utiliza mais, que é para ver filme no raio-x convencional. Esses que são processados ali na processadora, tá? Não os de agora, que são os CR e DR. Então, a organização do setor, muito importante, tá? No caso, se vocês chegarem a pegar algum local que utiliza filme ainda, sempre ele tem que ficar em pé, ele não pode ficar deitado, porque ele pode pegar umidade, tá? E nunca esquecer as caixas abertas, sem a tampa, que daí eu vou velar toda a caixa de filme. Não vai me servir mais para mim utilizar. Tentar deixar sempre organizado, do maior para o menor, não misturado, tá? E muito menos jogado assim embaixo da mesa. Organização no setor, então, sempre. Para não danificar os nossos chassis e cassetes. As digitalizadoras, a mesma coisa, ela vai ter cassete, ó. Deixar sempre organizado, maior para o menor, de preferência. Tem vários modelos. Vários modelos de... Esse aqui é o que a gente tem lá, de cassete. Mas qualquer um deles tem a mesma função, tá? Então, eu vou passar na leitora e a minha imagem já aparece aqui na telinha. Esse é utilizado no CR. O DR, então, é a placa digital. No momento que eu faço o meu raio-x, a minha imagem já está disponível. Eu não preciso revelar e nem processar a imagem em local nenhum, tá? Que mais? O aparelho móvel. Então, o aparelho móvel, eu consigo levar ele para qualquer local, tá? Ele é utilizado principalmente raio-x no leito,
em UTI, tanto adulto como pediátrica, paciente internado, emergência, na sala de politraumatizado, até no bloco cirúrgico eu já fiz raio-x, tá? Aonde for solicitado, a gente pode levar ele. Ele não é pesado, mas a gente consegue levar, por quê? Porque ele tem rodinhas. E tem uns até que são elétricos. Só vai apertando o botão e ele anda, não precisa nem fazer força. O painel deles, geralmente, agora está vindo essa forma digital, tá? Foi mudado, ele está bem mais acessível. E esse braço aqui, ele gira para qualquer lado. Então, se o quarto for estreito, eu posso entrar com ele de frente e simplesmente eu viro o braço dele só. O cabeçote eu consigo girar também para todos os lados. Consigo ajeitar, tá? Consigo angular. Se o paciente estiver mais sentado, eu vou acompanhar a parte do paciente, o tórax, porque eu preciso que o meu raio seja perpendicular, tá? Caso o paciente não possa ficar deitado, ele tiver que ficar meio sentado, a gente acompanha com o cabeçote, dependendo da posição do paciente. Ele tem colimador também, muito importante fazer a colimação, principalmente em bebezinho da UTI neonatal, tá? Eu não vou deixar totalmente aberto, irradiar o bebê inteiro, se eu só quero um raio-x de tórax. Tá? Função, então. Aí ele tem o cabo disparador, tem o 2 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu paciente lá, tá? Posicionei, o cabo tá aqui embaixo, ó. Eu pego o detector para dar o disparo com o cabo e saio longe. Quanto mais longe para mim, melhor, porque eu não vou receber radiação, tá? Pode ir até 2 metros, então, com o cabo. O intensificador de imagem. Acho que vai cair aqui. Eu vou sair e aí a gente já entra de novo. Aí a gente continua aqui do intensificador. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Se eu esquecer. Não esqueçam. Já entro, tá?